O design é uma atividade tão antiga que nem mesmo os historiadores convergem em uma única opinião quanto à sua origem, desenvolvimento e sequer difusão no que se diz respeito a técnicas e elementos que configurem o design. No entanto, se existiu um movimento cultural que conseguiu reunir elementos o suficiente para configurar o design de uma época, esse se deve a uma mulher. O nome dela é Alexandrina Vitória, a Rainha Vitória. O período do seu reinado ficou conhecido como Era Vitoriana, e durante esse período se observou o desenvolvimento das artes, ciências, tecnologia, arquitetura e atingiu diversas áreas do conhecimento e foi além das fronteiras, se mantendo como principal influência artística por mais de 100 anos. Essa é a Era Vitoriana e é sobre ela que vamos falar hoje. A Rainha Vitória nasceu em Londres em 24 de maio de 1819. Subiu ao trono britânico em 1837, após a morte do seu tio Guilherme IV, integrante da Casa de Hanover, família nobre europeia de origem germânica. Casou-se com o príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha e teve 9 filhos. Seu reinado terminou com sua morte em 22 de janeiro de 1901. Oi galera, meu nome é Vitória, eu vou falar sobre a Era Vitoriana. A Era Vitoriana é um período da história da Inglaterra em que a Rainha Vitória governou entre 1837 a 1901, meados do século XIX. Esta época ganhou importância na história inglesa, pois foi marcada por grande desenvolvimento econômico e industrial do país. Além das conquistas coloniais, na Era Vitoriana, a Inglaterra tornou-se o país mais rico e poderoso do mundo. Foi um longo período de prosperidade e paz para o povo britânico, com lucros adquiridos a partir da expansão do Império Britânico no exterior, bem como o auge da consolidação da Revolução Industrial e o surgimento de novas invenções. Isso permitiu que uma grande e educada classe média se desenvolvesse. Alguns estudiosos poderiam estender o início do período à época da aprovação do Ato de Reforma de 1832, como a marca do verdadeiro início de uma nova era cultural. A Era Vitoriana foi precedida pela Era da Regência, ou período georgiano, e antecedeu o período eduardino. A segunda metade da Era Vitoriana coincidiu com a primeira parte da Belle Époque, ocorrido principalmente na Europa continental. A temporada vitoriana foi determinada na arquitetura pelo confronto entre os conceitos góticos e clássicos. Na literatura destacaram-se a prosa de George Eliot, Charles Dickens, Sir Arthur Conan, das irmãs Brontë, de Oscar Wilde, Lewis Carroll, Robert Louis Stevenson, entre outras, e a poesia de Tennyson, Dante Gabriel Rossetti, Swinburne, W.B. Yeats, Robert Browning, entre outros. De 1890 em diante, os ingleses ensaiam a prática dos conceitos simbolistas, importados da França. No teatro, prevalecem montagens dos trabalhos de Mary Shelley, particularmente do clássico Frankenstein, e do novo estilo de obras que tem como tema os místicos vampiros. Sobressaem também o gênero dramático de Oscar Wilde e as polêmicas peças de Ibsen, James Joyce e George Bernard Shaw. Eu vou falar sobre o movimento Arts and Crafts. Na segunda metade do século XIX, surgiu na Grã-Bretanha diversas organizações e oficinas dedicadas a produzir artefatos semi-artesanais ou artesanais, assim que foi conhecido o movimento Artes e Ofícios. Foi um movimento estético. Na época, a produção industrializada estava em alta. O Arts and Crafts foi um movimento idealizado e dirigido por John Ruskin e William Morris, possuindo duas características que o identificavam: a proposição da divisão das artes em denominações distintas, a arte pura e a arte aplicada, e a oposição ao modo de produção mecanizada, defendendo a ideia de um retorno ao sistema artesanal.
John Ruskin nasceu em Londres 8 de fevereiro de 1819. Foi um escritor, mas foi lembrado por seu trabalho como crítico de arte e crítico social britânico. Foi também poeta e desenhista. Os ensaios de Ruskin sobre arte e arquitetura foram extremadamente influentes na era vitoriana, repercutindo até hoje. Foi o professor de William Morris. Por volta de 1877, quando Ruskin já estava com problemas mentais, Morris decidiu encarregar-se publicamente das causas socialistas e preservacionalistas do seu professor. Morris defendia o princípio de que o desenho e a produção de determinada peça não deviam ser separados e de que sempre que possível os autores das peças deveriam ser simultaneamente designers e artesãos, de modo que não só desenhar, como também produzir aquilo que criam. Morris acreditava que um bom design representava uma elevação e contribuía para uma sociedade mais feliz. O designer Morris e o crítico de arte John Ruskin lideravam um movimento e eram contrários a algumas práticas marcantes da época, como o revival formalista, a imitação de modelos históricos pela indústria, o ecletismo e os produtos falsificados, denominados na época petisbeck. Os objetivos desse movimento foram unir os artistas artesãos, renovar qualitativamente o artesanato, produzir e divulgar os objetos manualmente. O monumento é uma arte sóbria e equilibrada e se fixou na história por sua linha inspiradora de paz e por não ter deixado morrer a produção artesanal. Não teve grande duração, mas é considerado rei do movimento francês Art Nouveau, considerado por diversos historiadores como uma das raízes do modernismo no design gráfico e industrial, da arquitetura e do movimento contra a produtividade anônima dos subjetos da Revolução Industrial. A única falha desse movimento foi conciliar o artesanal à produção industrial, mas mesmo assim abriu caminhos para outros artistas usarem. Um dos artistas foi Bauhaus, que assim como os ingleses do século XIX, também acreditavam que o ensino e a produção do design deveria ser estruturado em pequenas comunidades de artesãos e artistas. A moda vitoriana dividiu-se em dois momentos: a Early Victorian, nos primeiros anos do reinado, e a Mid to Late Victorian, do meio para o fim do reinado. No início da era, as mulheres eram extremamente recatadas. As cores das roupas eram claras e os espartilhos eram considerados de uso médico, usado em crianças a partir de 3 anos. As mulheres usavam camadas de corpete, anáguas, armações de saia, mais de um vestido de lã ou seda, usavam chale pesado e uma touca grande, bonnet. Carregam até 15 quilos de roupa. Eles eram cacheados, as mulheres deveriam parecer crianças-anjos. Os sapatos eram sem salto, ao estilo sapatilhas, amarradas no tornozelo. Nas ruas, usavam botas de tecido. As mulheres deveriam aparentar terem pés miúdos, uma imitação da estrutura corporal da rainha Victória. Lá por 1862, os vestidos passaram a ser retos na frente e projetados para trás. As mangas eram amplas e as golas altas de renda. Essa era a roupa do dia. À noite usavam golas mais baixas, mangas mais curtas e luvas curtas de renda ou de tecido sem dedo. As saias tinham crinolinas maiores. Na moda masculina, a grande influência foi o príncipe Albert. Os ombros e peitos eram cheios e as cinturas finas. As roupas eram sérias, omitiam enfeites, com exceção da gravata, da cartola, da barba, do relógio de bolso, que ficava aparente sobre o colete. A silhueta tornou-se menor, incluindo os chapéus, tecidos listrados, e as saias podiam ser assimétricas, com bastante volume atrás. Foi inventada a máquina de costura, que revolucionou. Após a morte do príncipe Albert, a rainha Victória veste luto até o final de sua vida. As cores escureceram, virou a moda do luto extremo. Uma nova silhueta apareceu. As diversas camadas de saia foram substituídas. As saias foram jogadas para trás, sendo justas na frente e amontoadas de tecido atrás, terminando em cauda. Em 1870, a moda era vestidos vibrantes, os chapéus pequenos sobre a testa e uma jaqueta que formava uma sobressaia. Em 1880, a roupa masculina era fraque à noite e para o dia um casaco em curva sobre o quadril com abotoamento no peito, sobretudos curtos e calças justas.
Ainda em 1880, as saias passaram a ter formato de sino, as golas eram altas e com babados de renda. A década de 1890, o espartilho alongou e fazia com que o corpo da mulher formasse uma silhueta em forma de S. A era vitoriana estava chegando ao fim.